Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da CCE, em parceria com o Departamento de Informática da PUC-Rio. E hoje nós estamos aqui para discutir se é possível trabalhar com TI vindo de outra área. E eu estou aqui com meus colegas André Costa, Kaique Fernandes e Marcos Kalinowski, e nós vamos nos apresentar rapidamente para vocês. Em seguida, nós iremos começar essa discussão tão interessante. No final, a gente vai dar uns 20 minutinhos para vocês fazerem perguntas, caso vocês queiram perguntar especificamente para alguém ou para todos da mesa. Vai ser um prazer receber aí as perguntas de vocês. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou Tatiana Escovedo, eu sou analista de sistemas da Petrobras, atualmente coordenadora da Academia Logística de Educação Corporativa. Também sou professora e coordenadora de cursos de pós-graduação Lato Sensu da PUC do Rio, mais especificamente dos cursos de análise e projeto de sistemas e especialização em ciências de dados. Nós vamos falar um pouquinho das pós-graduações para vocês ainda ao longo dessa live. E trabalho com TI já tem cerca de 15 a 20 anos. Me formei em informática pela PUC-Rio, depois eu fiz mestrado em informática, também pela PUC-Rio, pelo Departamento de Informática, e fiz doutorado na área de inteligência artificial também pela PUC-Rio. E desde então trabalho na Petrobras há 12 anos e sou professora da PUC-Rio já há 11 anos. Então, eu vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Kaique Fernandes se apresentar para vocês. Bom, boa noite a todos. Obrigado aí, primeiramente, pela oportunidade, os colegas André, Marcos, Tatiana. Bom, meu nome é Carlos Henrique, todo mundo me chama de Kaique, então vocês podem ficar à vontade, vocês vão encontrar artigo meu e publicação com Kaique Fernandes, resolvi adotar esse nome. Eu comecei ainda muito cedo no universo de TI, já bem pequeno, ganhei os TKs 90, trabalhei com MSX, desenvolvi em Basic, e aquilo sempre foi uma diversão para mim. Sou graduado em matemática e numa oportunidade em dar aula de Visual Basic é que eu mergulho novamente na área de TI, mas continuo naquela minha educação continuada, fiz após em formação de consultores, tenho uma especialização em rede de computadores na educação, recentemente uma pós em inteligência artificial para líderes. Estou na Petrobras há 16 anos, sempre na área de TI e há 1 ano no negócio de segurança, meio ambiente e saúde, onde eu atuo apoiando na modelagem de soluções digitais. Bom, passo a palavra aí para o André. Obrigado. Primeiro, eu agradecer o convite, pessoal, para participar aí dessa live com vocês. Sempre um prazer estar com amigos, né, para debater um tema super interessante. Bom, meu nome é André, prazer. Sou professor da PUC desde 2014. A minha história em informática começou muito cedo, acho que desde os 14 anos que eu fiz escola técnica, e desde os 15 eu já dava aula, né, particular, aula em alguns cursos, né? Comecei com Visual Basic, achei até curioso o Kaique comentar aí, né? Então a gente tem isso em comum, Kaique, né? Então eu realmente comecei com VB também, né? É claro que teve Pascal nesse meio tempo, mas as minhas primeiras aulas foi com Visual Basic. E aí, com o tempo, né, eu acabei me envolvendo, me apaixonei muito pela área de computação. E aí eu fiz bacharelado na PUC-Rio, mestrado também, né, em informática e doutorado, né, também na mesma instituição. E a partir de 2014 eu acabei virando professor. Estou envolvido, né, em alguns programas de inovação, né, em particular, meu envolvimento principal acaba sendo num programa que tem suporte com a Apple, que provavelmente alguns de vocês já devem ter escutado falar, que é o Apple Developer Academy. E aí, eu acho que a gente pode aproveitar essa oportunidade até para falar um pouquinho da experiência, né, um pouco desse programa. E basicamente, gente, é isso, e vai ser um prazer aí discutir com vocês aí sobre o tema. Bom, Marcos, por favor. Bom, pessoal, boa noite a todos. Obrigado também pelo convite, né, de estar aqui junto com a Tatiana, junto com o André, Kaique. Bom, eu sou coordenador do programa de pós-graduação do Departamento de Informática, onde atuo como cientista, orientando pesquisas de mestrado, doutorado, na área de pesquisa em engenharia de software, né? Sou membro também da iCERN, que é uma rede internacional de excelência em pesquisa nessa área de engenharia de software, onde eu represento a PUC-Rio, e tenho atuado bastante, né, em colaborações internacionais de pesquisas com os integrantes dessa rede, que é uma rede internacional, a gente tem um encontro anual para tentar nortear a pesquisa nessa área. Além disso, na PUC, eu tenho atuado como co-coordenador, né, da iniciativa Exacta, que é uma iniciativa para a transformação digital, e um dos nossos parceiros já é também
a Petrobras, né? A gente tem trabalhado em parceria com a Petrobras para apoiar iniciativas de transformação digital. Essa iniciativa foi criada por 4 professores, eu sou um deles, né? O professor Hélio Lopes, Simone Barbosa, Marcos Poggi e por mim, né? Explorando a complementariedade das áreas desses professores, justamente para tentar facilitar a transformação digital. E como vocês sabem bem, a transformação digital ela envolve transformar realidades em diferentes domínios, né? E aí entra essa questão da interdisciplinaridade também, que provavelmente vai ser discutida um pouco, né? E a necessidade de ter profissionais, né, de outras áreas também participando dessas iniciativas num contexto que cada vez mais importante de ter envolvimento de profissionais de outras áreas com conhecimento na área de TI, né? Então, como apresentação, acho que é isso. Kaique, você que teve uma formação em outra área, né, e atualmente atua na área de computação, acho que você poderia dar uma visão assim do que você acha sobre essa possibilidade de pessoas formadas em outras áreas atuarem na área de TI com base na sua experiência. Então, Kaique, se puder comentar um pouco. Marcos, sua pergunta é ótima. Assim, se eu fosse responder rápido, eu diria, eu acho ótimo. Todos os profissionais usam recurso de TI. Qualquer profissão hoje atua com tecnologia. Isso é algo quase que inegociável. Vamos olhar um pouquinho para o passado. O Word era o programa dos leigos e o Excel era temido. O Excel hoje faz parte da rotina de qualquer pessoa. Eu conheço um monte de administrador, contador que cria macro diretamente no código VBA. Aquele conceito de macro que a gente conhecia, Andrew, de gravar macro, aquilo já era. Hoje as pessoas estão dando saltos para criar dashboard. Dashboard é o novo Excel. E não distante disso, Marcos, uma pessoa hoje pode programar sem se preocupar com coisas que sempre fizeram parte dos problemas de um programador. Qual sistema operacional vai rodar? Qual forma de backup? Qual a resolução da tela dos equipamentos? Qual a quantidade de memória e espaço físico? Essa preocupação foi engolida pelos serviços em nuvem. Pensar em recursos verticais de microcomputador hoje é coisa do passado. Mas tem um ponto importante, Marcos, que eu queria colocar, que enriquece bastante o nosso papo, é que um profissional de TI que tem conhecimento profundo será sempre diferenciado. Ele não será engolido pela nuvem, porque ele estará fisicamente nessas infraestruturas sustentando esses serviços ofertados. Ou mesmo como consultor de algum negócio. Essa é a minha visão para isso. Então, eu acho muito bem-vindo, mas é importante que a gente olhe para os fatores impulsionadores que levam um profissional de outra área a decidir por mergulhar em TI. As dores incomodam muito, o custo para sanar essas dores nas experiências são muito altos, é muito caro, representa parada de negócio, dar atenção demais ao desenvolvedor. E se o profissional de outra área, um psicólogo, um dentista, se ele se der conta, quem é que vai dizer que não? E tem um ponto muito interessante nisso tudo que eu falei, é porque não sabemos exatamente sobre o futuro. E hoje TI é uma profissão em que as pessoas são contratadas muito mais pela habilidade do que pela habilitação. E aí que reside uma grande probabilidade do cenário mudar. É só a gente olhar para esses algoritmos tão criticados, um algoritmo errado, quem a gente responsabiliza? Não estou dizendo que o profissional de TI não erraria no algoritmo. Só que vai ter um momento em que a gente vai precisar achar o responsável disso, né? Quem entregou esse sistema. Isso pode deixar as pessoas com um pouco mais de insegurança para ir para a área de TI, à medida que isso fosse se agravando. É assim a minha visão geral aí, Marcos. Não sei se eu respondi aí um pouco do que você perguntou. Legal. Com certeza, Kaique, muito bacana, muito bacana. Eu queria ouvir um pouquinho do André, o que ele acha. Eu sei que ele está acostumado a dar aula, né, em programas para pessoas com formações distintas, né, pessoas com backgrounds muito diferentes. Eu queria ouvir um pouquinho se ele acha, já até que aproveitando para responder 2 das perguntas, né, a gente tem pessoas interessadas em saber, né, que tem graduação em psicologia ou em administração. Você já viu, André, algum dos seus alunos já veio dessas áreas, ou você acha que é possível? Qual seria o mercado? Eu também tenho uma visão que eu queria compartilhar depois, mas queria ouvir primeiro de você. Isso é legal essa pergunta, porque desde 2014 a gente topou um desafio de elaborar programas oferecidos na PUC que pudessem receber alunos de diferentes áreas, né? Isso até na época, né, foi um desafio que foi colocado até na mesa pelo professor Carlos José Pereira de Lucena, né, que é uma referência para a gente, né, na área de informática, não só na PUC, mas como no Brasil também.
E ele trouxe esse desafio, né? Por que não, né? Abrir para todos os cursos, né? Até porque a tecnologia ela tem mudado muito e a perspectiva e a visão das pessoas em relação à tecnologia ela tem mudado cada vez mais, né? Antigamente as pessoas ficavam assustadas, tinham um receio muito grande em utilizar, né, um computador, né? Não sei vocês, né? Mas eu acho que quase todo mundo aqui na minha geração, né, pelo menos os palestrantes, né? No início o computador era algo que não era tão acessível quanto é hoje em dia, né? Então, você vendo as pessoas que estão em diferentes áreas e diferentes cursos, tendo na palma da mão um smartphone, um tablet, usando no dia a dia, vendo como isso pode ser integrado para a sua área, ela pode realmente ver com a perspectiva mais próxima do dia a dia daquela pessoa da área de administração, psicologia, qualquer outra área, né? Como, de repente, a computação, a informática, a tecnologia, ela pode agregar e contribuir para poder impactar a vida dessas pessoas, né? Então, assim, a gente fala muito que a computação em si, né, ela está presente, né, no dia a dia de todo mundo, né? Se a gente parar para pensar, um iPhone ou um Android, né, ou que você coloca um celular, basicamente, ele tá é um mini computador que a gente tem, e a gente tem percebido muito com esses programas que a gente tem oferecido na PUC que os alunos de diferentes cursos é natural que tem uma curva de aprendizado, tem um processo, mas tendo muita força de vontade de aprender, são super capazes de aprender e de criar, desenvolver soluções. E eu acho que o mais interessante é que quando a gente oferece um ambiente multidisciplinar, onde a gente tem pessoas de diferentes áreas trabalhando juntas, imagina a riqueza de ambiente que é capaz de ser oferecido nesse local. Imagina o volume de aprendizado que as pessoas podem trocar umas com as outras. A gente sai daquele ensino tradicionalista, né, pessoal? Onde o professor fala durante 2, 3 horas, né? E o aprendizado se limita naquele ensino e a gente faz, na realidade, um ambiente, né? A gente está indo muito além, né? A gente está permitindo com que os alunos tenham uma posição muito mais ativa nesse processo de aprendizado e de ensino e eles possam compartilhar a partir das experiências que ele tem. Então, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, né, que a PUC tem procurado oferecer para os alunos, que esses programas de inovação eles têm tentado oferecer. E, assim, eu posso falar um monte disso, né, mas eu acho que tentando resumir, a gente tem vários casos, hoje em dia, né, a gente tem pelo menos 4 programas de inovação que estão sendo oferecidos, né, lá pelo Departamento de Informática, né? Tem tanto o Apple Developer Academy, né? O Marcos, que a coisa pode complementar, ele também está envolvido nisso, né? Tem o Insurtech, que é voltado para seguros, tem o Globo Lab Dados, que tem essa parceria, o apoio da Globo, né? E também tem o da Petrobras, né? O módulo ignição, que também é um que está sendo oferecido atualmente. Então, cada um tem uma vertente, tem uma característica, mas todos seguem essa filosofia de ter esse ambiente de pessoas de diferentes cursos para poderem desenvolver soluções juntas e, em cima disso, tentar impactar ainda mais a vida das pessoas. Muito legal. Marcos, você quer complementar, falar um pouco? A gente já está tendo aqui muitas perguntas, a gente vai responder todas no final, mas se você quiser já dar uma palhinha sobre alguma coisa, tem gente perguntando sobre mestrado, né? Queria te ouvir um pouquinho também. Eu andei lendo aqui algumas perguntas, né, que foram surgindo durante o início desse bate-papo, e eu acho que elas vão enriquecer a fala que eu queria trazer aqui. Que, na verdade, é uma discussão, né? É um bate-papo, né, como a gente bem colocou no início, mas eu queria primeiro dar um cenário geral assim, do que eu observo na área de TI. Né? A área de TI ela tem hoje uma enorme demanda por profissionais especializados. Né? A gente tem as instituições de ensino, né, do país, né, do Brasil, não sendo capazes de suprir essa demanda com formação. Então, poucas instituições de ensino oferecem cursos, tem pouca procura por esses cursos quando comparados, por exemplo, a cursos de direito, de medicina, de algumas outras áreas, ou psicologia. Né? A área de TI ela tem uma procura significativamente menor, né? E, por outro lado, tem muitos empregos nessa área. E soma-se a isso ainda a alta taxa de abandono, né, dos cursos, porque uma graduação em TI, né, quem passou por essa experiência, não é um curso fácil. Né? Então, as pessoas às vezes têm algumas dificuldades de adaptação no início. Então, a gente junta esse cenário, quer dizer, uma enorme demanda por profissionais especializados, né, poucas instituições oferecendo cursos,
alta taxa de abandono, né? E muitos empregos, né? Saiu no final de 2019, saiu uma notícia na Computer World, né? Dizendo que o mercado de TI pode ter um déficit aí brasileiro, né? No Brasil, tá? Um déficit aí de 290 mil profissionais em 2024, né? Ou seja, enquanto a gente está num cenário, né, de um país que não tem emprego pleno, né? A gente tem uma área que tem 290 mil posições provavelmente em aberto, né, até 2024. Isso traz uma oportunidade, né, que no Brasil, infelizmente, é pouco explorada, né? A gente pensa, a gente comparar, por exemplo, a maneira como o planejamento, né, o direcionamento das pessoas para os cursos de graduação, por exemplo, é feito no país, ele é feito de uma forma um pouco aleatória, né? Não há um planejamento central, como você vê em países no Japão, na Alemanha, alguns países que direcionam, né, a força de trabalho para onde tem posições em aberto. Então, isso acaba gerando até quase uma necessidade de absorver pessoas de outras áreas para suprir uma demanda que os profissionais de TI não dão conta, né? Eles não conseguem dar conta disso, né? Então, até nessa notícia da Computer World, dizia que as instituições de ensino precisariam formar 70 mil alunos por ano para evitar esse apagão técnico que está por vir, né? Da gente ter pessoas, as empresas todas mobilizadas em programas de transformação digital, em tentar se modernizar, se informatizar, né? Criar todas as iniciativas de ciência de dados, de aplicação de machine learning para resolver problemas recorrentes, né? Tentar reduzir o esforço na realização de tarefas, né? Tudo isso. E aí, somado, claro, acho que a questão do abandono, por exemplo, uma coisa que o Andrew citou, né? A abordagem que eles usaram lá do Challenge-Based Learning, acho que é uma iniciativa super legal para engajar as pessoas, né? Para poder motivar. Tudo isso pode ser explorado nesse contexto dos cursos. E também uma coisa que o Kaique mencionou, a área de TI é uma área extremamente democrática, né? Ela é uma área em que as pessoas que desenvolvem habilidades passam a ter oportunidade quase que automaticamente, né? Eu não sei exatamente a experiência de cada um aqui, né, ao longo da história, mas assim, eu vi muitas vidas se transformando, né? Pela capacitação na área de TI, né? De pessoas que às vezes trabalhavam, né, pagavam ali uma universidade, tentavam, né, estudar e se aperfeiçoar na área de TI, e depois conseguiram se reposicionar num patamar diferente no mercado, né, em função dessa formação, dessa qualificação nessa área. Então, ela oferece essa oportunidade, uma área em que você não precisa, como em muitas outras, né? Eu escuto muito, eu não quero fazer julgamento sobre outras áreas, até porque eu não conheço tantas outras áreas, mas eu escuto muito pessoal da área de comunicação, por exemplo, para conseguir uma boa colocação, você precisa de alguém para te indicar, você precisa... Na área de TI, basta você conhecer, né, aquele assunto. Se você vai trabalhar num contexto de iniciativa de transformação digital, você conhece data science, machine learning, conhece as ferramentas atuais, você vai ter a sua posição. É uma coisa completamente democrática, completamente agnóstica a qualquer tipo de preconceito, né? As pessoas que detêm o conhecimento, a capacitação e a oportunidade, o que traz também riscos, como o Kaique também colocou muito bem, né, da falta de regulamentação da área, em que você começa a ter aplicações críticas, muitas vezes sendo construídas por pessoas que não têm a formação, né, adequada, às vezes, naquela área. Isso traz, assim, é uma área que você, ao entrar nela, você tem que estar consciente de que você vai entrar numa área em que você vai precisar mergulhar numa busca constante pelo conhecimento. Você vai ter que buscar se capacitar, entender da área, né, para poder trabalhar bem nela. Ela realmente não é regulamentada, né? A gente tem, hoje, se um engenheiro civil for construir um prédio, né, ele faz o projeto do prédio, ele assina a planta, né? Ele faz os cálculos de sustentação da estrutura, um engenheiro civil assina, né? A gente tem hoje sistemas críticos, né, que muitos sistemas usados na área médica, sistemas que envolvem grandes recursos financeiros, né? Que se caracterizam como críticos, mas ninguém assina o projeto desses sistemas, né? Ninguém assume a responsabilidade desse projeto. As pessoas envolvidas, muitas vezes, você não sabe muito bem. Às vezes, os processos são questionáveis, né? Então, a busca de conhecimento nessa área é muito importante, né? Eu não quero me estender demais, mas eu queria só trazer mais uma provocação final antes de levar para essa mais uma rodada, eventualmente. Então, eu vi muitas vidas se transformando, né? A gente hoje... até uma coisa curiosa, eu vi uma pergunta, acho que foi do Bernardo. Eu tenho algumas perguntas que eu anotei aqui
de relance para retomar, né? Eu vi uma pergunta do Bernardo perguntando: pessoas formadas em outras áreas poderiam fazer um mestrado na área de computação, na área de informática, né? Tanto poderiam como fazem, né? A gente tem, hoje, no programa de pós-graduação, né, tanto existem o curso de pós-graduação Lato Sensu, que a Tatiana vai falar um pouco daqui a pouco, que acho que fornece uma oportunidade mais imediata para quem busca se colocar no mercado, né? Mas o mestrado também é possível, né? A gente teve já formados no departamento de informática, né, que é um departamento conhecido pela excelência em formação na área de computação, né? Ele tem um conceito máximo na CAPES desde que essa avaliação começou a ser realizada. Mas a gente formou ali biólogos, né? Recentemente um biólogo terminou seu mestrado lá. A gente tem economistas, a gente tem engenheiros de produção, a gente tem designers, né? Fazendo mestrado, né, em informática no departamento de informática da PUC-Rio. Então, é possível fazer, sim, na área de medicina também. E aí é que eu trago a ponte, essa provocação do Bernardo, acho que ela traz uma ponte para um outro ponto que eu queria explorar, né, que é justamente o fim desse modelo fordista de produção, né, que a gente esteve acostumado alguns anos atrás, né, de você ter ali a produção em silos de conhecimento, né, aquela coisa, bem, cada um domina uma sub-área específica e a coisa bem delineada por processo. Hoje a coisa está mais fluida, né, no sentido de você ter uma penetração diferenciada nas diferentes áreas, né? Você não consegue mais ser um analista de sistemas sem mergulhar minimamente, né, na área fim, que você está criando uma solução. Você precisa buscar fazer com que a tua solução traga resultado para o negócio daquela área, né? Então, você tem que entender o mínimo, você tem que ter uma imersão dentro da área. Então, isso traz, ao mesmo tempo, uma oportunidade para quem é daquela área e quer se capacitar, né, para poder fazer uma troca facilitadora com o pessoal da área de TI, ou eventualmente até trabalhar nessa área. Aí entra toda a parte de requisitos, né? Alguém mencionou aí, perguntou: eu sou formado em administração, será que eu poderia ingressar na área de TI? Eu acho que tem uma ponte natural. Se vocês forem olhar para a maneira como muitos sistemas hoje são produzidos, né, com métodos ágeis, você tem ali papéis definidos, o Product Owner, tudo mais, que são certificações assim, de procedimentos simples, né, e que requerem muito conhecimento do negócio, né, de você estar integrado ao negócio, entender como funciona uma empresa, né, para poder trabalhar essa ponte, né, com requisitos, entre outros. Então, a gente está nesse momento da conscientização, né, do conhecimento uno, né, que motiva o nome das universidades, a PUC, né, Pontifícia Universidade Católica, universidade porque explora, né, o conhecimento uno, né, das diferentes áreas de conhecimento. Então, a gente está num momento aí em que a gente já passou aí pela multi, pluri, inter e está explorando a transdisciplinariedade, né, como nunca antes, né, numa oportunidade diferenciada aí, né? Então, a gente tem aí exemplos só para reforçar a importância. Claro que é importante você buscar um conhecimento, né? Para você, por exemplo, atuar numa área de TI, você entender o que é uma análise de um sistema, o que é um projeto de um sistema, né? Isso vai ajudar certamente a você se contextualizar, né? A gente tem hoje, por exemplo, a área de ciência de dados. Não sei se a percepção dos demais é a mesma, daqui a pouco eu retorno, acho que eu já estou me alongando um pouco, eu falo muito, né, sempre. Então, o risco é sempre ter que me limitar por cima, se eu acabo falando muito. Mas na área de ciência de dados, qualquer coisa me corta, tá, Tatiana? Pode cortar. O risco da área, por exemplo, na área de ciência de dados, a gente vê muitas pessoas, né, de outras áreas, já fazem um curso de formação ali para ciência de dados, e começam a atuar naquela área. A gente vê muito engenheiro nessa área, muitas pessoas que às vezes fazendo um trabalho muito bom, né? Em outras ocasiões talvez também não, né? Porque falta uma base, né? Uma das coisas que se discute muito é que a área de ciência de dados ela tem uma falta, né, de uma consolidação dos preceitos da engenharia de software, né? Então, as pessoas desenvolvem muitas aplicações, né, de ciência de dados, machine learning, mas muitas vezes as boas práticas de construção, né, que às vezes você consegue num curso de formação, né, ou de extensão, especialização na área de TI, né, muitas vezes faltam alguns conceitos. Então, eu, por exemplo, acho que para quem é dessa área, atua, por exemplo, em ciência de dados, ou atua na área de computação, é formado em outra área, eu acho, por exemplo, assim, sendo bem imparcial com a minha colocação, opinião pessoal mesmo,
mas eu acho que a nossa pós-graduação Lato Sensu em análise e projetos de sistemas, acho que ela fornece uma visão geral, né, de boas práticas que são usadas na área, como é que se analisa um sistema, como é que se projeta um sistema, para você estar atuando numa área contextualizada, né, ciente do vocabulário daquela área, ciente da maneira, né, das técnicas que as pessoas utilizam, como que se desenvolve sistemas. Então, acho uma oportunidade interessante para quem pretende ingressar nessa área. Acho que a Tatiana pode falar um pouco mais sobre isso, né? Então, uma das áreas que precisa ser trabalhada nesse contexto sem dúvida, a ciência de dados, que acho que falta essa visão da engenharia, né, da coisa. Então, tem espaço aí para se discutir engenharia de sistemas de software inteligentes, né, como nunca antes, né? E é preciso, assim, lembrar que, como o Kaique colocou muito bem, né, a área ela demanda busca constante por conhecimento e aprofundamento, né? E com cautela, que a gente tem que buscar realmente uma formação adequada, né, naquela área, tentar buscar o conhecimento, né? E aí tem uma frase aí do Alexander Pope que eu acho interessante, né, que é que algumas pessoas nunca saberão tudo porque entendem tudo muito depressa, né? Na verdade, quando você tem pressa demais para abraçar as coisas, quer dizer, é necessário ter um pouco de cautela, buscar um pouco da disciplina, né, buscar um pouco do amadurecimento na área para essa inserção, né? Então, acho que da mesma forma que a gente não tem aí livros sobre brain surgery em 24 horas, né? A gente também não vai se tornar um analista de sistemas em 24 horas, data science em 24 horas, né? Existe uma necessidade de se buscar o conhecimento, se aprofundar nessa área. E tem mais uma discussão, eu gostaria de deixar para a próxima rodada, só para não me alongar demais. Teve uma pergunta do Vitor Benaroz, né, que é da área de psicologia. Eu tive uma breve imersão na área de psicologia, ele foi meu contemporâneo lá. E eu acho que a área de psicologia também traz muita oportunidade, principalmente para a compreensão de fenômenos, né? Na parte de pesquisa, ela traz oportunidades enormes, né? Eu tenho trabalhado uma aproximação com o pessoal da psicologia, o pessoal da psicologia experimental. Na minha área é muito próximo de engenharia de software experimental, para poder entender fenômenos. O mercado de TI ele é um mercado que vai gerar uma demanda para a área de psicologia, além de poder também apoiar diferentes tipos de auxílio que podem ser levados a pessoas necessitadas que muitas vezes não conseguem ser alcançadas diretamente pelos psicólogos, né? Então, esse conhecimento e esse apoio em sinergia com a área de psicologia, acho que é uma coisa que pode ser muito trabalhada. O pessoal discute muito questões como fairness no contexto de inteligência artificial, né? A questão de você ser justo, ético, né? E outros preceitos que acho que a área de humanas, em geral, pode ajudar muito. A gente viu recentemente a última coisa que eu vou falar. Recentemente, no YouTube do DI, né, do Departamento de Informática, teve uma palestra do professor Herman, né, em que ele aplicou ideias da área de filosofia para poder resolver um problema em aberto na área de computação há mais de 40 anos. Né? Então, a interseção entre as áreas, a aproximação entre as áreas, né, seja com pesquisa, alguém que se formou em psicologia tem espaço para pesquisar na área de computação. Claro que existem algumas regras básicas de formação na área de computação. O mestrado de computação tem algumas disciplinas obrigatórias. A gente sabe que tem algumas que exigem uma certa dedicação, né, que eventualmente não são fáceis para quem não é da área, mas existe espaço para se discutir tanto uma formação continuada nessa área, oportunidades nessa área, como também um trabalho conjunto, né, com o pessoal da área de TI, da área de psicologia, filosofia, humanas em geral. Tem muitas oportunidades para trocas. Acho que eu já falei demais, vou devolver aí o bastão para nossa mestre de cerimônia, Tatiana. Então, obrigada. Foi uma aula que você deu aqui para a gente, né? É sempre um prazer ouvir você falando, trazer tanto conhecimento para a gente. Mas eu queria complementar a sua fala dando um exemplo prático, né? Até hoje é aniversário dela, né? Uma ex-aluna nossa do APS. APS é o nome para análise e projeto de sistemas, que é essa especialização que a gente tem falado aqui. Que alguns de nós somos professores dessa pós, né? O nome dela é Marina, uma ex-aluna nossa. A Marina, eu até tinha convidado ela para participar aqui da live, mas ela não pôde estar presente. A Marina, ela tem formação de arquiteta, né? Como arquiteta, fez arquitetura.
E arquiteta mesmo, não é arquiteta de software, ela fez o curso de arquitetura. E logo que ela se formou, ela chegou a fazer alguns estágios na área e ela não gostou de trabalhar com arquitetura, não estava feliz. E resolveu buscar após em análise de projetos de sistemas para se capacitar em informática, que era o que ela acreditava que ela seria apta, né, e que ela gostaria de trabalhar. Fez a nossa pós, foi excelente aluna desde a primeira disciplina, se dedicava, né? Teve a sorte também de ser uma pessoa inteligente, esforçada, né? Tem um pouco do que você nasce, um pouco do que você se esforça, claro. Sempre foi extremamente dedicada. E mais ou menos na metade do curso ela veio conversar comigo que ela estava gostando muito, ela estava se dando bem no curso, tirando notas boas, mas ela estava em dúvida como que ela poderia se inserir em TI vinda de arquitetura, né? E aí eu, numa conversa ali com ela depois da aula, já mais de 10 da noite, né, a hora que a gente termina de dar aula, eu falei: Marina, olha só, existe uma área em TI que é o desenvolvimento de front-end, né, de telas, né, de sistemas, para quem tiver que for mais leigo, né, que você, na minha visão, com a sua formação em arquitetura, você tem o que nenhum analista de sistemas tem. Você estudou 5 anos de arquitetura, você sabe posicionamento das cores, né, como que funciona, não só cores, mas os componentes visuais. Você vai construir telas como ninguém. Né? Você vai ter um diferencial que nenhum analista de sistemas formado em bacharelado informático, ciência da computação, engenharia da computação vai ter. Se eu fosse você, eu investiria nessa área. Né? E aí ela começou, o curso tem uma disciplina de front-end, né? Ela gostou, ela começou, claro, a correr atrás por conta própria, fez alguns cursos complementares após, ela já tinha uma base teórica muito boa da pós e a parte prática de desenvolvimento, e foi estudar mais front-end. Isso não tem muito tempo, não, acredito, tem uns 2 anos mais ou menos. Hoje em dia, a Marina é uma das profissionais referência para mim na área de front-end. Se eu tiver uma dúvida de front-end, eu vou perguntar para a Marina. E ela conseguiu, não vou mentir, não foi fácil a primeira oportunidade dela. Ela tentou, né, fazer muitas entrevistas, fez um portfólio, mostrou do que ela era capaz, atualizou o currículo. É claro que após na PUC também, com o nome, com a tradição que o curso tem, um curso que já tem mais de 40 anos de tradição e vem sendo atualizado ao longo do tempo, sempre se modernizando, ajudou bastante. Depois que ela conseguiu a primeira oportunidade, ela já está indo para a terceira oportunidade dela, sempre melhorando o cargo, subindo o salário. E hoje em dia ela é uma profissional de TI, né? Não tendo a formação de graduação em TI. O que é importante, complementando o que o Marcos falou também, nós temos hoje em dia uma democratização de informação por aí na internet de graça. É incrível. Isso tem os dois lados. Tem um lado bom, né, que é possível sim você se capacitar de forma gratuita, mas você, talvez sendo de uma outra área, você não vai ter ainda o conhecimento necessário para saber filtrar o joio do trigo. Ou seja, você não vai saber se aquilo que está lá está certo, né? Todos nós sabemos que a gente vê muita besteira escrita por aí na internet. Então, você fazer cursos ou seguir tutoriais, né, de procedência duvidosa não é uma boa estratégia para você garantir que você tem uma formação de qualidade. Né? Sem sombra de dúvida, eu recomendaria você cursar ou uma pós-graduação ou quem optar por fazer uma graduação, um mestrado, numa instituição de nome, né? De você procurar algo que esteja dentro das suas possibilidades. Obviamente, eu sou suspeita para falar, né, que sou professora e sou coordenadora da pós, mas o APS ele traz toda uma base express, né? Em 1 ano de aulas e depois 6 meses de projeto final, onde o aluno constrói um sistema do início, passando pela parte de especificação de requisitos, front-end, back-end, testes, banco de dados, modelagem, manual do usuário, plano de contingência. É uma experiência incrível. Então, você sai apto a atuar em qualquer uma das áreas de TI, né? É claro, você vai ter que fazer um grande estudo por conta própria, em qualquer área que você escolher, né? Não é uma exclusividade de TI. E TI a gente tem um desafio, como a tecnologia evolui a cada dia, a gente tem que estar sempre
a gente tem que estar sempre estudando. Então, fazendo esse adendo, o Rodrigo já colocou aqui uma vez no chat, eu vou pedir para ele repetir nesse momento, se possível, Rodrigo, o link para quem quiser mais informações da pós em análise de projetos de sistemas. A gente tem uma turma nova que está com as inscrições abertas ainda, prevista para começar no dia 13 de outubro agora. A pós ela vai ser 100% online, e online, pessoal, é diferente de EAD. Tá? Vocês vão ter aulas com professores incríveis, alguns estão aqui, outros não estão nessa live, mas são todos profissionais de mercado, com uma grande bagagem aí de docência também, e vocês terão aulas ao vivo, ou seja, vocês podem, assim como vocês estão perguntando aqui no chat, aqui não é o caso, mas na aula você pode abrir o seu microfone e fazer uma pergunta, professor André, não entendi muito bem, pode repetir, está muito rápido, vai mais devagar, a gente não está entendendo. Então, ter essa troca com os colegas, com os professores, é todo um diferencial da nossa metodologia. As pessoas gostam bastante. Eu recomendo que quem quiser mais informações, consulte esse link que o Rodrigo acabou de colocar no ar. Tá? E agora, passando para a parte de perguntas, a gente tem muitas perguntas interessantes no chat. Eu vou tentar... vou começar aqui das que o Anderson está fazendo, né, para o Kaique. Ele queria saber como que você se descobriu nessa área de TI, tendo uma formação em literatura. Ele também é licenciado em letras, português e inglês pela FRJ e se interessou pela área. Tá, Kaique, fala um pouquinho para a gente. Bom, vamos lá. Literatura veio no segundo momento na minha vida, né? Porque quando eu estava decidindo o que eu ia cursar, e aí me passaram, vocês já viveram isso, uma série de graduações, eu acabei mais inclinado para matemática por causa de um professor. Mas eu também tinha uma excelente professora de letras, eu adoro a nossa língua portuguesa, eu evito toda essa invasão, todos esses neologismos, eu falo encontro, eu não falo meeting, eu falo audioconferência, eu não falo call, eu sou a resistência. Então eu tomei coragem mesmo, já concursado na Petrobras, na oportunidade que eu tive de ser coordenador de uma equipe de humanas, que eram profissionais de letras, revisores, eram profissionais do serviço social, porque fazia responsabilidade social, eram comunicólogos. Então, eu tive que trabalhar com esse pessoal, isso me encorajou, isso tirou de mim essa energia. Então, eu entrei na faculdade em 2006 e acabei gostando bastante. O que eu percebo, e se eu puder impulsionar o trabalho ou dar um toque em alguém, eu tenho uma colega, a Tatiana usou o exemplo da colega dela, e eu tenho um exemplo muito parecido de uma colega minha que se aposentou, a Adelaide, e eu não sabia, quando ela dizia que era arquiteta, eu achava sempre que era relacionado a sistemas. E ela há pouco tempo que me disse, olha, eu era arquiteto, eu fui parte de um programa do método Warnier, que foi um método criado na década de 70, e a minha turma em 80 só tinha um formado em matemática, que era o mais próximo de informática que tinha. Ela era arquiteta, e ela sempre foi uma referência para mim dentro da Petrobras. Ela se aposentou há pouco tempo, mas eu ficava assim, meu Deus, como ela é bem formada, como ela tem conhecimento e tudo. Então, se joga, você precisa se jogar, isso é importante. Tá? E eu acho que o profissional do futuro, ele não vai mudar de carreira 1 a 2 vezes, não. Ele pode ser que ele tenha que fazer isso umas 3, 4, 5 vezes. Aquele conceito de educação continuada, né, André? O Marcos aí da antiga Grécia, em que um filósofo ele atuava na área de saúde, humanas e exatas. Pode ser que a gente esteja vivendo essa nova arete aí do mundo moderno. Eu queria só complementar com um ponto. Claro, que vocês falaram sobre administração, né? A gente realmente, assim, nesses programas de inovação, a gente já teve vários alunos de administração, e uma dessas alunas que participou da nossa primeira turma, que foi em 2014/2015, ela ficou basicamente mais de um ano com a gente lá, né, aprendendo sobre programação, sobre uma série de conceitos relacionados à informática, e quando ela se formou, ela foi convidada para ser uma mentora, uma professora, né, na Universidade de Nápoles, onde abriu o programa Apple Developer Academy nesse contexto, né, de desenvolvimento mobile, e ela teria a oportunidade de juntar esse conhecimento de TI, que ela aprendeu, junto com o conhecimento de administração, de empreendedorismo, né, que ela se aprofundou mais durante o estudo que ela teve. Então, eu acho que esse é um exemplo muito legal que serve para ilustrar um pouco, né, que você consegue juntar muito bem, eu acho que as áreas, né, e eu acho que, no final das contas, o teu leque ele aumenta de opções, no final das contas, né? Você já tem um conjunto de opções devido à tua formação, de repente administração, psicologia, etc., mas você agrega o conhecimento, né, com a informática para poder trazer uma perspectiva diferente
que talvez profissionais que são exclusivos, né, ou de informática ou de outra área, não consigam ter a mesma visão que você, de repente, tem por ter uma experiência prática e um estudo mais aprofundado. Excelente, Andrew. Fazendo aí, né, um complemento à sua fala, antes de passar para a próxima pergunta, eu falo, a gente tem muitos alunos no APS vindos de outras áreas, né? A gente tem pessoas já formadas em TI e que querem se especializar ou que querem uma reciclagem, mas a gente tem muitos e muitos alunos vindos de outra área. Eu citei a Marina como exemplo, a gente já teve profissionais de comunicação, de educação física, de nutrição, e muitas dessas pessoas, algumas migraram para a área de TI, né? Outras fizeram um mix das duas coisas, né? Então, quando você tem um olhar, eu conversei muito uma vez com um aluno que era músico e também, hoje em dia, ele é profissional atuante na área de TI, né? Quando você estudou uma outra coisa, eu acho que você pode pensar em trazer o diferencial dessa sua área de formação para ver o que o Jorge Dirige falou mais cedo, né? A questão da filosofia. Né? O que um profissional de filosofia pode, um olhar diferenciado que o profissional de filosofia, por exemplo, ou de comunicação, ou de educação física, pode trazer para a TI. Ou seja, você não usar essa sua diferença como uma fraqueza, muito pelo contrário, você traz como um grande diferencial. E se você souber colocar isso a seu favor numa entrevista, você vai ser um analista de sistemas, digamos assim, como nenhum outro é, né? Porque você tem uma formação que nenhum outro tem. Então, acho que é usar isso, né, a seu favor. E fazendo um exemplo aqui, dando aqui um outro exemplo na área de ciência de dados, aí vocês, o Kaique, né, que também é um escritor aí da área de IA, né? A gente tem hoje em dia muitos projetos de processamento de linguagem natural, que está agora super na moda atualmente, que a gente tem profissionais de letras trabalhando como parte da equipe de cientistas de dados, porque a formação em linguística dessas pessoas é diferenciada. O analista de sistemas não tem essa formação, né? O profissional de letras tem. Então, você tem pessoas de letras, pessoas de TI trabalhando juntas na construção de robôs, né? Da Siri, da Alexa, né? E de outras ferramentas que vão possibilitar trabalhar com processamento de linguagem natural. E a gente pode citar aqui milhões de outras áreas. Psicologia, a gente tem o laboratório de engenharia semiótica, o CERG, né, do Departamento de Informática, que tem pessoas com formação em psicologia que estudam o comportamento do usuário, né? Então, se a interface é melhor ser daquele jeito ou daquele outro, com base em como o cérebro humano toma decisões. Olha quanta oportunidade. Temos estudos na área de direito, jurimetria, né? De você ter algoritmos de inteligência artificial para determinar qual vai ser o comportamento de uma ação trabalhista, por exemplo. Eu, na Petrobras, inclusive, fiz um projeto disso. Então, você ter pessoas que são advogados, trazer um olhar do negócio para aquelas soluções que estão sendo criadas, é um grande diferencial, E queria aproveitar para fazer aqui a pergunta do Anderson. Marcos, agora você vai falar pouco, hein? Como que você vê essa área de TI daqui a alguns anos no Brasil e o que te fez se debruçar sobre essa área? Deixa eu tirar o microfone. Bom, boa pergunta, Anderson. Boa e complexa ao mesmo tempo, né? Uma vez me fizeram essa pergunta, eu estava numa conferência, dando uma palestra, que na última conferência no Peru. E eles levaram a gente para entrevista numa rádio, né? E aí fizeram exatamente essa pergunta, né? Como você vê a área de TI no mundo daqui a algum tempo? Assim, é uma resposta que eu não tenho como garantir que eu vou acertar nessa resposta, né? Eu não sou, mas não tenho a bola de cristal, né? Mas o que eu vou tentar fazer, Anderson, eu vejo uma perspectiva muito grande, né? A gente hoje, software permeia a nossa vida, né, em todos os aspectos, né? Se a gente for voltar aí 20 anos atrás, começou a fazer parte no sentido de você começar a pagar a tua conta de luz, pagar todos os pagamentos, qualquer tipo de transação sua ter sido feita, começar a ser feita lentamente por aplicativos móveis, por computador, né? Antigamente as pessoas carregavam papéis, né? Tinham fichários, né? Então, essa transformação, né, de átomos em bits, né, que ocorreu aí de uns 20 anos para cá, né, de você pegar aqueles ficheiros físicos e vamos gerar uma gestão eletrônica de documentos, vão informatizar a área, e agora explorando a inteligência. Acho que esse é o momento em que realmente a coisa vai ganhar uma dimensão diferente ainda. E aí eu acho que a área de psicologia, eu acho que eu enfatizei pouco,
porque ela tem um potencial enorme. Quando você começa a falar em inteligência artificial, interagindo com pessoas, né, você precisa pensar nos efeitos dessas interações sobre as pessoas, né? Então, a área de psicologia se torna fundamental para você trabalhar no contexto que os sistemas estão ganhando essa inteligência. A informatização, a era da informatização, ela meio que passou, né? A gente já está hoje trabalhando, todo mundo salva arquivos no computador, ninguém imprime mais e guarda numa estante arquivos físicos, né? Essa transformação de átomos para bits já foi. Agora a gente está explorando esses dados, né? Tentando obter conhecimento, e aí, nessa hora, explorando com inteligência esses dados, e a gente precisa ter muito cuidado, né, com tudo isso. Não sei se vocês assistiram aí alguns documentários recentes, né, que está tendo, por exemplo, na Netflix, está tendo o Dilema da Rede, né, alguns outros documentários recentes questionando, né, a maneira como os dados das pessoas estão sendo utilizadas, como que essa inteligência artificial está influenciando a vida das pessoas, né? Tem uma cena do documentário, eu não vou me posicionar aqui a respeito dele, mas vou repetir uma cena. Tem uma cena no documentário em que algumas pessoas simulam ser a inteligência artificial que está auxiliando, né, o rapaz nas sugestões do que ele deve estar fazendo no seu dia a dia, e em algum momento um deles, né, vira para os demais e diz assim, olha, mas essa sugestão é boa para ele? Isso que a gente está sugerindo é de fato bom, né? Alguém pensou se isso realmente vai trazer consequências positivas para essa pessoa, né? Ou é apenas para gerar engajamento, para ampliar a visibilidade de anúncios, entre outros. Então, isso traz uma questão ética e do efeito da tecnologia sobre as pessoas muito grande. O que me levou a me debruçar sobre essa área, respondendo a segunda parte. Então, assim, a primeira, eu acho que a área ela vai estar cada vez mais presente, né? Com sistemas ganhando inteligência, né? Até um outro paralelo que ocorre lá no documentário também, né? Que muitas pessoas visualizavam naquela cena Exterminador do Futuro, né? Aquela coisa, as máquinas tomando conta. Na verdade, a perspectiva é outra, né? Via dados, via inteligência, você começa a ter inteligência que você já não está mais controlando tanto assim que está sendo recomendado, sugerido para as pessoas, você já não entende tanto o efeito. E aí, eu sei que, por exemplo, o pessoal da psicologia faz um trabalho muito legal lá na PUC, o pessoal de psicologia experimental, né, investigando os efeitos das redes sociais sobre o bem-estar das pessoas, né, que eles descobrem, por exemplo, que o Instagram, por exemplo, foi uma das dissertações de mestrado que assisti lá, ele tem um efeito majoritariamente negativo sobre as mulheres, no sentido de estarem constantemente se comparando, né? Isso está gerando efeitos majoritariamente negativos na autoestima dessas mulheres, né? Então, a gente tem que pensar muito bem como que essa tecnologia está afetando as pessoas, e agora que ela tem essa inteligência, as possibilidades são inúmeras, né? A gente explorar esses dados todos. A informatização já houve, agora a exploração desses dados traz possibilidades inúmeras, né? E a área vai ter cada vez mais demanda por profissionais. Eu acho que o que me trouxe para essa área é esse fascínio justamente de poder... Eu vejo a área, deixa eu tentar sumarizar isso, eu vejo a área como a área mais capaz de realizar transformações em larga escala sociais, né? Porque você tem um alcance, você tem a capilaridade da área, né, que alcança o mundo inteiro, né, através de informação, né? Você está construindo sistemas, você está, na verdade, podendo interagir, influenciando nesses sistemas, né? Isso me fascina, né? Eu acredito muito nessa visão sistêmica, distribuída, né? De tentar fazer o bem de forma coletiva, né? E os sistemas hoje são o meio da gente fazer isso. Então, o meu fascínio vem muito dessa linha. Eu acho que os que, na minha visão, tá, também influenciado por algumas coisas que eu assisti, mas não vou me estender aqui nas referências, eu acho que aqueles que falam a linguagem da computação, né, dos dados hoje, né, são os magos da manhã, né? São os caras que vão dominar nosso futuro, né? Então, é uma área que ela tem inúmeras oportunidades, né, de explorar a interseção. Se você é de outra área que não de TI, explorar essa interseção só vai te trazer benefícios. Você saber como que a tecnologia pode ser aplicada no seu contexto, como que você pode fazer uma diferença com o conhecimento que você adquiriu na tua área, utilizando a tecnologia. Então, ela é uma área meio, né? Naturalmente, ela faz a conexão entre as outras áreas e ela potencializa o alcance das outras áreas para poder transformar a sociedade, né?
Então, acho que é muito nessa Marcos. linha. O fascínio pela área vem muito daí, né? E a coisa só foi crescendo na medida que a internet se popularizou, né? Sou da época que o pessoal conectava com aquele modem lá que fazia barulho, as coisas mal conectavam, né? Depois da meia-noite, entra um pouquinho lá, conecta não sei o quê, troca uma mensagem, olha, internet. Agora, quer dizer, a coisa só se potencializou, né? Então, esse fascínio ele foi ampliando com o passar do tempo, né? A maneira como essa área pode transformar a sociedade hoje vai muito além, transcende muito. E eu acho que esse crescimento, a informação, né, é uma coisa que tem um poder enorme, né? O conhecimento tem um poder enorme, né? E a informação é base para o conhecimento. Então, você está falando de tecnologia da informação, né? Você naturalmente você tem no bom sentido, estou falando do poder de transformar pelo bem, né? Não estou falando do poder de deter um poder sobre, não é isso, é o poder de transformar, de atuar pela sociedade, pelo bem, né? E é importante que as pessoas das outras áreas interajam, né? Com a área de computação também, para justamente permitir um alcance mais amplo, né? Vamos fazer o bem para a área de saúde, vamos fazer o bem para a área de direito, de outras áreas em geral, né? Para a área fisioterapia, educação física, né? Diferentes áreas aí que podem usar da tecnologia, a medicina, né? Medicina, alguém comentou da medicina aí, de aplicações. Software, sem dúvida nenhuma, além de ter levado o homem à lua, salvou inúmeras vidas, né? Tem um impacto enorme na economia mundial, né? Você pegar hoje o Nasdaq, o Nasdaq, Bolsa de Valores de Nova York, é dominado pelas empresas de tecnologia. Se você pegar lá Google, Facebook, Apple, Amazon, Yahoo, junta esses aí, eles engolem as outras empresas, eles têm 80% dos valores da Bolsa de Nova York. Então, Facebook, não sei se eu esqueci de citar algumas dessas empresas, mas todas elas, né, elas têm um alcance, e muito por isso, né, pelo impacto que isso tem na vida das pessoas, né? Você leva as soluções à sociedade, né, em larga escala, né? O poder transformador, né, é impressionante. Então, acho que isso que gera esse encanto. Não sei se eu respondi, acho que me alonguei de novo. Pode me cortar. Pode falar, Andrew, por favor. Não, eu só queria complementar, porque acho que foi muito bem colocado, porque eu acho que é um momento talvez muito bom, Marcos, da gente quebrar um pouco aquela ideia, né, de que a informática é exclusiva, né, para aquela pessoa de óculos sentada em frente ao computador, né? Eu acho que é importante a gente usar esse espaço, que a área de informática, de computação, ela é tão grande, tem tantas oportunidades diferentes, tem tanta gente que trabalha com TI, que muitas das vezes o que ela menos faz é ficar num escritório de frente para o computador. Tem muita gente que fica muito mais falando com o cliente, pegando informações, né, tentando passar para a equipe. Então tem tantas, né, opções, possibilidades, que eu acho que é uma oportunidade, acho que interessante da gente tentar fazer isso, de quebrar um pouco essa visão. E só complementando, eu acho que não é à toa, que eu acho que até alguém colocou aqui, acho que no texto aqui, né, no bate-papo, que em vários colégios, né, fora estão incluindo, né, o ensino de programação. Isso não é à toa, né? Então, a questão de você estar tendo um aprendizado de linguagem, de raciocínio lógico, né? Isso muda, de fato, a perspectiva e a forma como a pessoa pode ver, como ela pode impactar, o que ela pode criar, né? E isso você não leva somente, né, para a informática, isso você leva para o teu dia a dia, de forma geral. É claro que você juntando uma coisa com a outra, você tem benefícios, né? Mas eu acho que o ponto central acho que é esse, né? Vamos tirar um pouco essa visão, gente, de que quem tem ainda, né, de que a computação é só aquela pessoa de óculos e fica em frente ao computador, né? É muito mais do que isso, né? Muito bom. Eu vou falar aqui por uns 20 segundinhos só, Tati. Eu adorei a colocação de vocês. Eu gostei muito do exemplo que você deu de PNL, porque isso me elencou aqui alguns exemplos fortes, e aí eu ainda falo para as pessoas aí que são formadas em letras e psicologia. Eu tenho uma colega que está no varejo, numa empresa grande do varejo, e a função dela é fazer raspagem de dados. Aí, para quem não conhece, ela vai lá no site da concorrência e seleciona as avaliações feitas por um produto que a loja dela ainda não tem na prateleira, só que ela quer saber se teria boa aceitação. Então, ela seleciona aquilo tudo. Como é muito texto, e também aquelas estrelinhas de 1 a 5 não quer dizer tudo mais, ninguém mais está vendo só aquilo, o que importa é o que está escrito. Então, ela joga isso num serviço em nuvem que separa por sentimento. Então, os sentimentos que estavam mais tristes, mais chateados,
e aí ela transporta aquilo ali e trata aqueles para saber como publicar aquele produto na loja dela, como colocar aquele produto à venda, já tratando esses problemas que aconteceram com o concorrente. E ela é psicóloga. E aí ela pega e trabalha apenas um determinado nicho. E o mais interessante é que nesse conjunto de serviços de PNL tem um profissional de língua ali. E ele analisa não só orações simples, ali não tem somente uma oração coordenada em que a conjunção diz mais ou menos quase tudo sobre o primeiro período. Tem orações e tem orações subordinadas e períodos longos e com erros de vírgula, em que a posição do adjetivo pode alterar totalmente a opinião da pessoa. Então, o engajamento do profissional de letras eu acho fortíssimo na criação desses algoritmos. Inclusive, quando você conhece o algoritmo, você vê que tem uma regra de um profissional formado na língua. Com certeza, Kaique. É muito bacana. Super concordo com isso que você falou e eu queria colocar aqui uma outra questão, né, que apareceu aqui em 2 perguntas. Eu queria primeiro falar o que eu acho, queria ouvir de vocês também, tá? O José e o Vinícius perguntaram aqui por onde começar, Java, Python, etc. Pessoal, vou falar algo que assim, conselho de graça para vocês, né? Não se identifiquem com tecnologia nenhuma, tá? Hoje é Python, Java, amanhã é Java. Então, assim, aprendam conceitos, aprendam a base. É claro que para você aprender a programar, você vai ter que escolher alguma linguagem, qualquer uma. Hoje a modinha é Python, né? Java, né? Tá aí há bastante tempo já também, e outras. Mas amanhã pode ser outra. Então, não se identifiquem com linguagem, não se identifiquem com sistema operacional, não se identifiquem com tecnologia. Aprendam os conceitos, aprendam lógica de programação, escolham, claro, uma linguagem de programação para praticar, mas sejam profissionais abrangentes. Então, se eu fizer um curso de Python, eu vou estar preparado para entrar no mercado de TI? Não, você pode ser muito bom em Python. Se amanhã não for mais Python, você não vai ser um bom profissional. Então, ok, quero programar em Python, mas saiba todos os conceitos por trás disso. A gente vê muitas pessoas, às vezes, com conhecimento muito raso. Não sejam essas pessoas. Queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acham sobre isso. Fala aí, Andrew. Assim, eu concordo plenamente contigo que realmente, assim como eu e o Kaique aí, né, que mexemos com VB, né, Kaique? Realmente você vê que a tecnologia ela muda muito rápido, né, gente? Então, assim, de fato, se você possui uma base muito sólida, independente da linguagem que vai vir, independente da tecnologia que vai ser utilizada, você vai conseguir se adaptar. E eu acho que essa é uma das questões que é importante também para o profissional atual, né? Tem que ter flexibilidade, tem que ter adaptação, tem que procurar ter conhecimento constante em busca, né? Então, isso que acaba realmente te ajudando muito a ter um destaque muitas das vezes, né? No dia a dia, no profissional, né? E conseguir mais oportunidades. Então, assim, é claro que lá dentro, né, em programas de inovação, a gente trabalha muito com web, trabalha muito com tecnologias de mobile, mas o foco, né, realmente acaba sendo muito maior, principalmente nessa base de conhecimento que ampara todas essas tecnologias, porque a gente sabe que amanhã ou depois tudo pode mudar. Foi o que aconteceu com a Apple, né? A Apple, em 2014, ela mudou de linguagem. Em 2014, ela veio com a linguagem Swift. Isso foi uma surpresa para todo mundo. Antes era Objective-C. Então, imagina se você tem um conhecimento exclusivo só de uma linguagem, né? Será que você vai ter uma facilidade, né, tão grande para fazer essa conversão, essa mudança? Então, assim, eu faço coro, Tati, com o que você falou de fato, que eu acho que se você possui essa fundação, com a fundação muito bem feita, você vai ser capaz de se adaptar e poder trabalhar com qualquer tipo de coisa. O que você acha, Kaique? Complementa aí com a gente um pouquinho. Concordo com vocês, adorei você falando de não se apegue às linguagens, a gente muda tanto, né? Concordo, eu iria assim, sempre eu iria atrás de um orientador acadêmico, sabe? Eu iria atrás de um profissional para que ele me ajudasse. Eu concordo com você, o YouTube é legal, o movimento Maker é fantástico, mas eu acho que é legal você procurar um profissional que te ajude e consiga analisar as suas habilidades técnicas e aquilo que você deve fortalecer também de soft skills, né? Então, eu diria para você mergulhar. Rápido, eu acho que é importante o conhecimento de estatística, e aí, olha bem, se você for procurar uma pós, procura aquela que resolva os seus hiatos com estatística, com matriz em matemática. Acho legal você
procurar isso aí antes de procurar desenvolver numa linguagem. Acho legal essa base. E também estudar sobre os soft skills dos profissionais que estão assumindo esses desafios, inclusive em outras, porque isso já não é tão incomum, inclusive de outras profissões. Olha os soft skills que essas pessoas estão tendo, esse conhecimento comportamental para entrar, para conhecer, para falar de nuvem, né? Esse seria o meu toque aí. Muito boa dica. E Marcos Kalinoves, que você tem aí algumas palavras finais para a gente sobre esse assunto? Eu concordo plenamente com tudo que o Andrew disse, o Kaique, você também, na colocação sua de se focar nos conceitos. E eu queria só, talvez ainda, principalmente pessoas das outras áreas, né? Programação não é tudo na computação, no sentido de, muitas vezes a escolha é pela linguagem de programação, Python, Java. É claro que é importante conhecer os conceitos que estão por trás, eu concordo totalmente com vocês. Eu queria só reforçar, complementando, né, também as outras oportunidades que a área traz, né? Quando você pensa na solução do problema em si, né? Você tem um problema, você tem um processo de análise para pensar na solução, né? Na especificação de como você resolveria esse problema e o projeto, né, de como você efetivamente vai resolvê-lo. Então, tem a especificação do que é o problema e o projeto do como você vai resolver esse problema, né? E essa parte, ela envolve aí a criatividade, né? Ela envolve questões quando você está definindo, por exemplo, na parte de análise, como vai ser a solução, o que precisa ser, qual é o problema, né? Como é que ele vai ser, a solução pode ser especificada, né? Você tem questões aí de engenharia de requisitos, de UX, UI, né? User Experience, User Interface, né? O projeto de UX, UI, essa área de interação humano-computador que apareceu, foi citada em um outro momento anterior também, né? Que tem, claro, uma interseção natural com design, com psicologia, com humanas, né? Porque envolve pessoas interagindo, a interação humano-computador, como o próprio nome dessa área de pesquisa diz, né? A parte de requisitos, o projeto em si da solução, né? Esses conceitos, eles são independentes da linguagem, né? De programação, de certa forma, né? Então, eu acho que esse conhecimento, né? Que inclusive até essa pós de análise de projetos de sistemas, né? O foco dela, embora, claro, os exemplos sejam trabalhados numa linguagem e tudo mais, o foco na parte de análise e projeto, que é uma coisa que investiga maneiras de se resolver problemas na área de computação, né? E, na verdade, você apresentar maneiras de pensar em problemas de computação e em soluções para isso, né? E aí, claro, você saber também adequadamente que tipo de modelo, que tipo de solução você vai utilizar para resolver determinado problema, né? Quando você, por exemplo, para um problema muito simples, talvez você não precise fazer muita coisa de projeto de sistemas, né? Pense vou fazer um paralelo aqui rápido, que eu costumo, já estou estourando de novo o tempo, né? Mas fazer um paralelo rápido aqui da necessidade de fazer um projeto, né? de software, que acho que muitas vezes acaba sendo negligenciado, né? A gente tende para software crítico aparece, né? Para software crítico, se você for, por exemplo, tem muito relato de experiência, muito artigo científico em parceria com a NASA, o Jet Propulsion Laboratory lá da NASA, que vão fazer especificação formal, vão fazer modelos, vão fazer validação desses modelos, várias rodadas de inspeção, né? E com resultados incríveis, né? Além de levar o homem à Lua, né? Tá? Que foi a keynote da Conferência Internacional de Engenharia de Software recente, né? Foi a Margaret Hamilton, que coordenou a equipe que desenvolveu o sistema, né? De software que possibilitou, né? a chegada do homem à Lua, na época, na missão da NASA. Então, o software está mesmo onde a gente não percebe, né? A gente percebe o foguete espacial, né? A gente não percebe o software que está embutido ali, né? Que tinha ali quilômetros de escrita de linhas, né? Era uma pilha de livros, né? Tem uma foto histórica da Margaret Hamilton lá. Então, isso tudo acho que traz oportunidades aí para as outras áreas, né? A gente tá explorando e trabalhar esse conceito. Um exemplo que eu costumo trazer, assim, se você vai resolver um problema muito simples, faz um paralelo com engenharia civil, né? Com engenharia civil, que é uma coisa literalmente concreta, né? A gente consegue imaginar mais facilmente. Engenharia civil, né? Literalmente lida com o concreto. Mas você pegar, eu quero construir uma parede, né? Uma parede é um problema simples para você resolver, né? Se você quer construir uma parede, o seu modelo pode ser simples como uma linha e um ponto. Faz uma linha no chão e um ponto na parede.
Diz, olha só, vai construindo um tijolo em cima do outro, nessa linha até chegar à altura daquele ponto. É o meu modelo. Uma linha, um ponto, resolve um problema do meu modelo para uma parede. Agora, se você for fazer uma reforma no banheiro da sua casa, que de repente você, Zona Sul, Rio de Janeiro, ou independente de onde for, tem um banheiro ali, espaço limitado, né? Aquele banheiro 1,5 m por 1,5 m, você tem que botar uma privada, tem que botar um chuveiro, você tem um desafio, já vai ter que pensar um pouco mais, vai ter que pensar num projeto ali. Se a porta abrir, não pode pegar no vaso, aí você tem que fazer um... Não, você vai ter que fazer no mínimo um desenho mínimo daquele, né? Antes de sair construindo, né? Ninguém sai construindo reformando o banheiro aleatoriamente, dizendo para o pedreiro, vai lá, vai fazendo aí, que depois eu te digo se está na direção certa, né? Se você vai construir uma casa, mais ainda, né? Vou construir um arranha-céu, né? O pessoal faz cálculos, né? Além de modelos de sustentação para ver se realmente aquele prédio não vai cair. E para software é a mesma coisa, né? Quando a gente constrói algo mais complexo, a gente não pode ir no tentativa e erro, né? No chute. Então, essa importância, né, de tratar a engenharia do software de forma adequada, né? E acho que isso é uma coisa que é o risco, né, de você se inserir na área de computação sem estudar essa área numa oportunidade que, por exemplo, um curso, né, que tem um conjunto de módulos encadeado, naturalmente já te ofereceria, né, para você conhecer as interseções, as diferentes áreas, né, tanto de UX, UI, requisitos, né, projeto do software, a parte de testes, né, de verificação, validação, tem vários aspectos. A posição das pessoas da área de TI não se limita ao programador, né? Você tem o pessoal trabalhando com a gerência dos projetos de TI, o pessoal trabalhando com requisitos dos projetos de TI, o pessoal trabalhando com o projeto em si, né? Normalmente está mais próximo da solução técnica, mais próximo da programação, o pessoal trabalhando como analista de testes, né? Elaborando projetos de teste, né? Trabalhando com outro. Então, as atividades, né, nesse contexto são muitas, né? Então, as oportunidades também são muitas. E uma dica, pessoal, só para encerrar essa fala, que eu já estou me estendendo de novo, eu costumo falar muito, eu acho que se você tem esse interesse, tá? Se você, que é de outra área, né, o pessoal que está comentando, aí, tem esse interesse de se inserir na área de computação, eu acho que uma peça-chave, né, é a persistência, você procurar uma boa diretriz para se apoiar, né, tá? Como a Tatiana sugeriu, né, você procurar uma boa linha de cursos, uma boa para você poder se inserir, para ter essa imersão na área, né, de forma adequada, né, e a persistência, né, porque você não é dessa área, mas você pode vencer barreiras, né. O exemplo do profissional lá, do biólogo, que fez mestrado com a gente, agora está fazendo doutorado em computação lá na Alemanha, na TUM, em Munique, quer dizer, se desenvolveu na área, né, e conseguiu resultados incríveis também. E é isso, assim, qualquer área que você queira se inserir, numa área mais técnica, ela tem esse aspecto democrático, ela tem alguma complexidade associada também, mas quem persiste nela, né, se você tem essa persistência, né, que tem também uma frase famosa do Winston Churchill, né, que o sucesso é de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo, né? É você se manter ali motivado, quer dizer, para quem quiser se inserir nessa área, ela está aberta, ela é democrática. Se você obtém o conhecimento, você vai ter emprego, porque falta gente na área. Tá? Então, é uma oportunidade realmente de você trazer o talento que às vezes você adquiriu, né, na formação em outra área, né, para outras proporções, né, para você alcançar outro tipo, né, às vezes públicos que não estariam ao seu alcance sem o uso da tecnologia da informação. Né? Você pode pensar, muitas pessoas, né, tem muitas histórias de sucesso, né, de pessoas de outras áreas, né, que criaram soluções específicas, né, utilizando a tecnologia da informação. E você entender um pouco dessa área, você não precisa virar programador, de repente, de implementar o sistema. Mas você entender, por exemplo... Nós temos inclusive, vários colegas que não gostam de programar, né? Que são de sistemas formados, né? E não gostam de programar, mas adoram outras áreas de TI, testes, banco de dados, requisitos, modelagem. Né? Tem uma gama aí de possibilidades. Traz essa oportunidade, né, de você saber como você pode especificar um sistema, né? Como você pode pensar, fazer ideação. Né? Pensar, eu quero transformar minha área de negócio aqui na empresa. Se você sabe, se você é versado na tecnologia da informação, sabe que tipo de solução ela pode te oferecer. A gente falou aí de NLP, né? de programação neurolinguística, né? de outros aspectos aí de interação com a área de
de letras, né? Se você conhece esse tipo de solução, o que as soluções de aprendizado de máquina, de inteligência artificial podem fazer por você? Você começa a entender oportunidades, enxergar oportunidades, e você vai ter o ferramental para especificar um sistema que vai transformar a realidade da sua empresa, mesmo que você não desenvolva ele. Mesmo que você faça o projeto das interfaces, faça o projeto, a especificação de como ele tem que funcionar, especifique as características desse sistema, porque você é versado na área de TI, né? E contrate uma fábrica de software, um terceiro, um parceiro. Eventualmente você, né, desenvolva isso, abra uma empresa, uma startup. A gente tem inúmeros casos de sucesso também de pessoas que criaram startups na área de TI, justamente explorando a interseção com outras áreas de conhecimento, que aí que está a oportunidade, né? Recentemente, a gente teve uma startup criada, né? Só para dar um exemplo, uma startup recente criada em que desenvolveram um equipamento que reconhecia um conjunto de doenças pelo sopro. Né? Você pega um aparelhinho, sopra no aparelho e ele consegue te prever algumas doenças possíveis, como diabetes, algumas coisas. Você tem que coletar seu sangue, você tem que... É uma startup, mas para você entender que esse tipo de coisa é possível, né, você tem que ter alguma proximidade com a área de TI, né, para entender como que esses mecanismos de inteligência, né, de explorar a informação, né, os dados, né, a informação de forma inteligente, como é que eles funcionam, e até para poder especificar esse tipo de solução e pensar nela, nem que seja da perspectiva do empreendedor ou do analista de requisitos, né, que vai ter um emprego numa empresa. As possibilidades são muitas. Então, eu acho que quando teve essa ideia desse bate-papo, eu fiquei bastante animado, né, não só pelos colegas presentes, né, que trouxeram essa perspectiva tão diferenciada, e acho que até em homenagem à nossa mestre de cerimônia, acho que foi um balé de argumentos aí em grande estilo, né, que ocorreu aí ao longo dessa live. Acho que ainda tem algumas perguntas para a gente responder, mas é isso. Minha visão é essa, acho que as oportunidades são muitas. Entender um pouco da área de TI hoje, acho que para você ter um diferencial na sua área é uma coisa quase que imediata, vai te trazer um diferencial para a sua área e, eventualmente, vai te permitir migrar de área se esse for seu interesse, né? Essa é a minha visão. Muito legal. E, pessoal, aí só por conta do horário, para a gente não se estender mais, eu vou passar para cada um de vocês fazer alguma consideração final que queira fazer, mas antes eu vou colocar aqui que... quem quiser, os professores que quiserem divulgar o seu e-mail, o seu LinkedIn aqui no chat, a gente está disponível, qualquer um de nós está disponível para responder perguntas sobre o tema, sobre o curso, tá? Podem me enviar, né? Falam por mim. Eu, como coordenadora e professora do curso de análise e projetos de sistemas, vou ficar feliz em responder quaisquer perguntas que vocês tenham. Só não percam o prazo. Quem tiver interesse em se inscrever, a gente tem uma turma começando agora dia 13 de outubro, né? E tem aí um link no chat com mais informações. Então, sintam-se à vontade para perguntar. A gente, infelizmente, não tem tempo de responder todas as perguntas, né? Por conta do horário mesmo, mas a gente está à disposição de vocês. E agradecer aí a presença tanto do pessoal que está nos ouvindo, quanto do pessoal, dos meus colegas que estão aqui debatendo comigo esse assunto tão interessante. Agradecer vocês pelo tempo de vocês e pela riqueza de conhecimentos que vocês trouxeram. E vamos fazer mais uma última rodada aí de considerações finais, se vocês quiserem colocar alguma coisa, fazer jabá, vender livro, né? Eu escrevi um livro aí de ciência de dados recentemente, vou deixar o link aqui, Introdução à Ciência de Dados, Data Science. É um livro bem introdutório. Sei que tem aí colegas também que são escritores, né, Kaique? Mas quem quiser, enfim, falar um pouquinho mais, fazer algum comentário final. Andrew, a palavra está contigo. Pessoal, primeiro eu queria agradecer novamente aí o convite. Realmente eu acho que a conversa foi rica, né? Para a gente poder tentar contribuir um pouco aí com o tema, né? Principalmente para quem não é da área de computação. Eu acho que, assim, para concluir, eu acho que o mais importante, de fato, é quem tem interesse, né, na área de TI. Eu acho que você já deu o primeiro passo, que foi participar de uma conversa dessa, né? Tentar entender, né, a partir de profissionais, né, que já estão anos já vivenciando essa área, o que, de repente, a área pode contribuir. Pensa, basicamente, no que a tecnologia faz parte do teu dia a dia. Pensa, de repente, o que talvez a tecnologia agrega para você, né? Eu acho que isso, de certa forma, já começa a contribuir ainda mais para você juntar, né, talvez uma área que não é de informática ainda sua, talvez, mas com realmente a área de TI e talvez como você pode talvez explorar e seguir um caminho que seja, de repente, do seu interesse.
né? Então, é claro que, como meus colegas aqui comentaram, a área de computação ela é muito grande, ela tem muitas opções, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade agora de, principalmente devido às situações difíceis, né, que tem de pandemia, de vários desafios novos que a gente tem passado aí no dia a dia, de repente tentar juntar as duas áreas aí, uma área que você é especialista, com talvez a área de tecnologia, para de fato tentar dar uma contribuição, quem sabe, de impactar, né, mais pessoas. Eu acho que é saudável a gente pensar dessa maneira. A gente tem muitas das vezes uma oportunidade de aprendizado que muitos outros não têm. E talvez com essa oportunidade a gente possa de fato fazer diferença para alguém, não só para um familiar seu, mas também de repente uma pessoa um pouco mais distante, e que sem sombra de dúvidas isso traz uma satisfação ainda muito maior para você poder juntar e estudar a área de tecnologia. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela participação e pelo convite. Vai lá, Kaique. Recados finais. Bom, fiquei muito feliz também, feliz pelo convite, feliz por participar. Gostei muito dos comentários profundos do Marcos. Eu fico feliz da academia ter gente como ele, porque ele toca nos pontos que ancoram as pessoas que estão querendo estudar. Parabéns. Com o Andrew também. Achei legal, Andrew, porque você tem uma bagagem muito boa e mantém a alegria em trabalhar com TI, né? A gente deve ter mais ou menos a mesma idade. Isso é muito legal, tá? A gente manter essa alegria em trabalhar com tecnologia. A minha colega Tatiana, a gente tem alguns projetos juntos de livros, de escrita. É muito legal trabalhar com você de novo. Também sou um grande admirador seu. Um ponto interessante para destacar, porque você vê logo ao nosso lado, e a gente acaba não dando os exemplos, um colega do meu lado, quer dizer, do meu lado virtualmente, né? A gente está em pandemia. Ele é formado em matemática, mestrado em estatística, desenvolvedor em R, que é o meu amigo Valmir. O meu gerente é um especialista em sistemas especialistas. Ele entrou na Petrobras e ele é engenheiro civil. E ele entrou na Petrobras como especialista em SAP, né? Então, os exemplos estão do nosso lado das formações, né? Então, o conselho que eu dou a todo mundo não deixe ninguém dizer para você que você não pode. Isso parece ser simples, né? Mas pensem nisso. Ninguém pode dizer para você que você não pode. Você pode. Quem vai dizer para você é você mesmo. Tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Obrigado de novo aí pela oportunidade de estar aqui. Excelente. Marcos, sua vez. Bom, eu queria também agradecer a todos pela presença, né? Foi um prazer bater esse papo aqui com vocês. A presença também, né, do Kaique, do Andrew, da Tatiana, foi cada um com seus pontos de vista, né, suas visões, né, sobre o que é migrar de outra área, nas experiências que o Andrew trouxe dessas iniciativas, né, de inovação, né, multidisciplinares. O Kaique também, né, que vivenciou isso, né, migrou de outra área para a área de computação e trouxe essa mensagem final aí do pessoal não desistir, né, se você acredita nisso, se você quer atuar nessa área, é possível, né, a ideia da persistência, né, de você conseguir. Então, acho que é uma oportunidade, né, essa migração, tanto seja para alavancar o alcance da sua área de atuação, né, com tecnologia da informação, seja para se inserir na área de TI. Eu acho que é uma oportunidade, é um diferencial para qualquer profissional hoje estar versado na área de TI. Né? Eu, particularmente, não vou fazer nenhum jabá pessoal aqui. Como estou coordenando os cursos de mestrado, doutorado lá no Departamento de Informática, também tem um edital aberto. Né? Claro, às vezes, para mestrado e doutorado, o processo seletivo, às vezes, é um pouco mais rigoroso, porque tem umas disciplinas de fundamentação computacional, então o pessoal que não é da área, é bom fazer um contato antes para poder receber algumas orientações. Por exemplo, a gente tem uma prova chamada pós-comp, que a pessoa pode estudar coisas de computação, mostrar que tem algum conhecimento em alguns tópicos específicos para poder ingressar no mestrado. Né? Mas é possível também esse contato. Tem também as publicações científicas, estão disponíveis todas no meu site, eu posso colocar a URL para vocês, todo artigo que eu escrevo e que eu participo, eu coloco gratuitamente a versão dos autores disponível no meu site. Eu acredito no princípio da ciência open science, né, de a gente ultrapassar essas barreiras das paywalls, né, dessas muralhas de pagamento, né,
das grandes editoras, né, que acabam publicando nosso trabalho, porque a gente tem uma obrigação de estar trabalhando, publicando em certos veículos, mas eu sempre disponibilizo uma versão dos autores também na minha página pessoal, então tem muita publicação lá relacionada à parte de requisitos, à parte de processos, projeto, a parte, até mesmo impactos, né, da Covid, a pandemia atualmente que a gente está vivenciando, né, como é que ela está afetando o profissional de TI, além de algumas outras pesquisas um pouco mais específicas. Então, quem tiver interesse em pesquisas, pode acessar o meu site, vou colocar ele aqui para vocês, e lá tem todas as publicações disponíveis, então podem ler, até é só clicar no ícone do PDF, você consegue ler qualquer uma das publicações. E é isso, agradecer vocês pela presença, agradecer pelo papo super agradável que a gente teve aí. E é isso. Obrigado, pessoal. Então, não desistam se vocês têm esse interesse de migrar para essa área. Tem oportunidades aí, como, por exemplo, esse curso de análise de projetos e sistemas, né? Vocês podem se informar aí a respeito de diferentes oportunidades, mas eu acho que essa é uma oportunidade diferenciada mesmo, pelo histórico, né, que a Tatiana já colocou, de já ter tido muitas pessoas de outras áreas que utilizaram, né, de certa forma, da estrutura e dessa bagagem desse curso, tem mais de 40 anos aí, foi sendo reestruturado ao longo do tempo, né, para dar uma visão geral da área de TI, né, e reciclar também quem já é da área, ou aprofundar alguns conceitos. Né. Então, ele cumpre um papel muito importante hoje no contexto social, aí, né, de ser como uma porta de entrada para outras áreas, né, para a computação. Então, eu acho que é um curso bem interessante por esse aspecto. Então, essas são as minhas considerações finais. Obrigado, pessoal, pela presença de todos. Então, pessoal, mais uma vez, obrigada. Uma boa noite a todos. Fiquem seguros e vai ser um prazer ter vocês na próxima turma de análise de projetos de sistemas. Boa noite e até a próxima.